ou não? Sim, Pro. Sim, por 2, né? Isso. Vezes a concentração de S menos 2. Então, essa seria a expressão de KPS para a letra A. Na letra B, nós temos o hidróxido de alumínio. Então, AlOH3. Então, fazendo a dissociação desta base sólida, nós temos Al mais 3, aquoso, nós temos apenas um alumínio, ok? Para 3 hidroxilas, então 3OH menos aquoso. Ok? Então, a expressão de KPS é igual à concentração de Al mais 3 vezes a concentração da hidroxila elevado ao cubo. Tudo bem? Sim, Pro. Na letra C, nós temos CaSO4. Então, fazendo a dissociação desse sal, que é sólido, nós teremos Ca o quê? Fala para mim. Mais 4. Mais 4? Mais. Esse 4 aqui sobe. Não. Ah, é Ca mais? É isso? Isso está certo? Está certo isso? Aqui está certo? Gente, olha, o Paulo é da família 2A, sim. Então, qual que é a carga dele? Mais 2. Mais 2, né? O que aconteceu aqui? Ó? O sulfato é ácido sulfúrico, né? Que libera 2 hidrogênios. Então, a carga dele é menos 2. O que aconteceu? Foi cancelado, né? Ok? Então, aqui, ó, aquoso. Então, KPS é igual à concentração de Ca mais 2 vezes a concentração de SO4 menos 2. Okay? Na letra D, nós temos o hidróxido de zinco, ZnOH2. Então, nós temos Zn mais 2 mais, nós temos 2 hidroxilas, então 2OH menos aquoso. Ok? Então, KPS é igual à concentração do zinco vezes a concentração da hidroxila elevado ao quadrado. Tudo bem? Sim, Pro. Ok? Muito bem. Aí, na letra E, nós temos o fosfato de chumbo 2. Então, Pb3, CO4, 2. Então, pega esse sal e faz a dissociação dele. Nós temos, ó, esta carga sobe para cá e esta sobe para cá. Então, a carga do chumbo é 2 e a carga do fosfato é 3. E lembrando que quando esses números estão embaixo, eles estão indicando quantidade. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos 3 chumbos e 2 grupos fosfato. Então, a gente vai colocar isso tá, lá na nossa equação também. Então, nós temos 3 chumbos. Então, a gente vai colocar 3 Pb mais 2, ó, a carga subiu, tá? Mais aquoso, né? Mais 2. Isso, 2 PO4 menos 3 aquoso. Ok? Então, agora, vamos montar a expressão de KPS. Vai ser igual à concentração dos íons de chumbo elevado ao cubo
vezes a concentração dos íons fosfato elevado ao quadrado. Certo? Tudo bem? Sim. Muito bem. No exercício número 2, o exercício diz assim: que o produto de solubilidade do hidróxido de ferro 3 a 25 graus Celsius é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 39. E ele pede para nós, nesta temperatura, calcularmos a solubilidade desse hidróxido, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar a nossa equação, né? Então, fica FeOH3. Fala para mim, como é que fica a dissociação dessa base? Vai ficar, Balanceado, tá? Fe mais 3 Fe mais 3 mais mais 3 hidroxila menos. isso, 3OH menos. Perfeito. Ok? Então, ficou assim. Olha só, gente. Para a gente falar em relação à solubilidade, a gente precisa lembrar da estequiometria, né? Então, aqui a gente tem 1 para 3. Ok? Então, olha só. Como é que fica a expressão de KPS para essa equação? A concentração de Concentração. de Fe3 mais Isso. vezes concentração de OH menos ao cubo. Concentração de OH menos OH menos elevado ao cubo. Muito bem. Então, olha só. O que acontece aqui? A gente vai chamar de X, tá bom? Vamos chamar de X a concentração, tá? Vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar aqui, no lugar desse F aqui. Vamos colocar aqui, ó, X e aqui X. Ok? Qual que é o valor do KPS? O exercício passou para nós. 2 vezes 10 elevado a menos 39. 2 vezes 10 elevado a menos 39 é igual. Quanto vai dar aí? X vezes X elevado ao cubo. X a quarta? Isso, X a quarta. E o que a gente faz agora? Passa a potência para a raiz. Isso, então vai ficar como? Raiz a Raiz? quarta de Raiz quarta de 2 vezes 10 elevado a menos. Quanto é que dá isso? Vou abrir aqui a minha científica. Olha só. Raiz quarta, ok. De 2 SP menos 39. É igual a 2,11 vezes 10 elevado a menos 10. Grava aí, porque eu já vou esquecer, hein? Então, x é igual a 2,11, né? É. Vezes 10 10 elevado a quanto? menos 10. Menos 10. Isso aí. Certo? Como a gente está falando em solubilidade, então, mol litro. Ok? Ok. O exercício
Vamos fazer o número 3 também. O número 3 está falando assim, ó. Se o produto de solubilidade do cloreto de césio é Ks, ou seja, ele é um valor qualquer, tá? A solubilidade desse sal será igual a... Quem é o cloreto de césio? Número 3. Cloreto de césio. Gente, como é que eu faço? Ó, é muito comum utilizarem o nome do sal ou da base, ao invés da fórmula, tá? Então, precisam lembrar disso. Olha só, cloreto é o nome do cátion ou do ânion? Do ânion. Crianças, do ânion. Okay? Então, cloreto é o nome do ânion. Enquanto que o nome do cátion. Lembrando que o cátion vem na frente do ânion. Okay? Quem é o césio? SS. CS? Isso. O CS, quando você olha lá na tabela periódica, ele está em qual família da tabela periódica? Césio, ó. Olha só. Ele está aqui na primeira coluna da tabela. Se ele está na primeira coluna, qual é a carga? Mais um? Mais um, né? Está na família 1A. O cloreto vem do ácido clorídrico, que é o HCl. Então, a fórmula é Cl menos. Okay? Então, este sal, a fórmula dele é CsCl. Então, essa é a fórmula. Como é que fica a dissociação? A gente acabou de fazer aqui em cima, né? Para poder montar o sal. Então, fica S mais aquoso mais Cl menos aquoso. O exercício está perguntando para a gente, ele falou assim, que a solubilidade, ou seja, o KS ou KPS, que é a mesma coisa, que o produto de solubilidade é KS, okay? KS, ou seja, é um número qualquer, tá? E ele está perguntando como é que ficaria a solubilidade. Olha só, quando a gente fala, essa equação aí está balanceada? Dá uma olhadinha. Sim? Olha só, qual que é a proporção aí, ó? A gente tem 1 do sal, né? Para 1 do césio, para 1 do cloreto. Não é verdade? Esse exercício é muito parecido com o exercício que a gente acabou de fazer. Então, se nós tivéssemos que determinar a solubilidade, como ficaria, né? Fala para mim como é que fica a fórmula de KPS para essa equação aí. Essa concentração de CS mais vezes concentração de CS menos. Olha só, vocês concordam comigo? Como é 1 para 1, a concentração do césio vai ser igual à concentração do cloreto. Concordam comigo? Sim. Certo? Então, eu vou chamar de X, tá bom? Vou chamar de X aqui. Vamos chamar a concentração aqui, ó, de ambos aqui de X. X e X. Então, ele falou no exercício lá que o produto de solubilidade é Ks. Pronto, tá aqui, Ks. Nós temos que descobrir, que ele está perguntando em relação à solubilidade. Então, nós temos que descobrir o valor de X. Como ficaria? Aqui, ó, X vezes X? X ao quadrado. X ao quadrado? Então, se eu quero descobrir o valor de X, como é que fica a fórmula? Raiz de KS. Raiz de KS. Perfeito. Qual que é a alternativa correta? B. B, muito bem. Ok? Exercício número 4. O exercício número 4 diz assim, que a solubilidade do fluoreto de magnésio em determinada temperatura corresponde a 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Nessas condições, ele quer que nós determinemos o produto de solubilidade desse sal. Ok? Então, ele quer saber KPS ou KS. Esse é o objetivo. Primeira coisa que a gente vai fazer, o que é? Montar a equação, tá? Então, fala para mim, ó. MgF2, sólido, como é que fica? Como é que fica? Aí a dissociação. Mg mais 2.
Mg mais 2, aquoso, mais... F menos. Ó, observa a quantidade, tá? 2 F menos. Isso, 2 F menos aquoso. Beleza. Agora fala para mim. Como ficaria a para essa equação aí? Concentração de Mg mais 2 vezes concentração de F menos 2 ao quadrado. F menos... Menos ao quadrado. Isso, muito bem. Olha só, então quer dizer que a gente precisa da concentração do magnésio para a gente determinar KPS. Aí o exercício falou para nós o seguinte, que a solubilidade ó, desse sal é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, olha só, a gente vai observar a proporção aqui. Então, aqui a gente tem 1 para 2, certo? Lembra quando a gente falou sobre propriedades coligativas? Né? Então, aqui, todos aqueles conceitos que a gente fez para calcular a concentração real, a gente vai utilizar aqui, tá? Então, ó, a solubilidade. Então, a gente tem 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, se é 1 para 1 em relação ao magnésio, qual vai ser a concentração do magnésio? A mesma. A mesma, certo? Você vai pegar a concentração e multiplicar pela estequiometria, ok? Agora, em relação ao flúor, qual vai ser? Vai ser o quê? A concentração, ou seja, a solubilidade que foi dada, só que agora vezes 2, ok? Quanto é? 2 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. Quanto? Quanto é 1,2 vezes 2? 2,4. 2,4. Isso, 2,4 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, então nós descobrimos as concentrações, certo? Então, o que a gente faz agora? Agora a gente joga aqui, ok? Então, olha, a concentração do magnésio vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. E a concentração do fluoreto vai ser igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Ok? Então, fala para mim. Quanto é 2,4 elevado ao quadrado? Uh, 5,76. Muito bem. Aí, vezes 10 elevado a quanto? A menos? Menos 9. Não, menos 6, né? Menos... Não. Menos... Ok? Menos 6, tá? Agora, ó. Pronto. Um minutinho. Então, agora, olha, faz isso aí vezes, faz 5,76 vezes 1,2. Quanto dá? Esquece a base por enquanto. 1,2 vezes 5,76, quanto dá? 6,912. 6,912. Conservamos a base. Como é uma multiplicação, o que a gente vai fazer com os expoentes? Vai somar ou subtrair? Soma, muito bem. Então, mais com menos vai dar menos. Eu devia R$3. Fui lá e pedi emprestado mais 6. Estou devendo quanto agora? Menos 9, certo? Gente, qual é a unidade de medida? Você se lembra? A gente falou sobre isso também a semana passada. Vai ser mol por litro. Isso, muito bem. Mol por litro ao cubo. É só você vir aqui na expressão, né? Olha, aqui é número 1 e aqui 2. É só você
somar, tá bom? Então, fica mol por litro elevado ao cubo. Tudo bem, gente? Sim. Ok? Muito bem. Então, olha só. Agora aqui, vou voltar aqui em cima. Separei mais alguns aqui só para a gente... Aqui. Muito bem. Olha só. Separei aqui alguns exercícios só para a gente poder encerrar o assunto, contemplar tudo. Aqui. Olha só, considere os sais. Então, nós temos aí o sulfato de bário, que tem KPS igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10, e o sulfato de chumbo 2, que tem KPS igual a 5,2 vezes 10 elevado a menos 7. O exercício está perguntando para nós qual vai apresentar maior solubilidade. Olha só, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é dissociar esses sais. Então, olha só, fala para mim como é que fica a dissociação do sulfato de bário. Como fica? Lembrando, o bário é da família 2A, tá? Qual que é a carga dele? Ó, esse ânion é um ânion composto, está fora dos parênteses, né? Está fora dos parênteses, significa que você só tem uma unidade, certo? Uma unidade. Se o bário é da família 2A, qual vai ser a carga dele? Mais 2. Isso, então, Ba mais 2, aquoso, mais. O sulfato vem do ácido sulfúrico, que perde 2 hidrogênios, né? Libera 2 hidrogênios. Então, qual vai ser a carga dele? Menos 2. Ok? Aqui aconteceu, foi cancelado. Tá? Então, como é que fica aqui a expressão de KPS para essa equação? Concentração de Ba mais 2 Vezes concentração de CO4 menos 2. Muito bem. Olha só, a proporção aí que a gente tem. A gente tem 1 para 1 para 1, certo? Então, 1 para 1 aí, entre bário e sulfato. Então, eu posso dizer que a concentração do bário vai ser igual à concentração do sulfato, não vai? A solubilidade? Sim. Então, vou chamar de X, tá bom? Vou chamar de X e vou chamar de X. Então, X e X. Então, X vezes X vai ser igual a X ao quadrado, certo? O KPS, o exercício forneceu para a gente. Diz que o KPS é igual a 1 vezes 10 menos 10. Então, vou colocar aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 10. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10. Para eu achar o valor de x, então, como é que fica? X é igual a... Raiz de 1 vezes 10 elevado a menos 10. Perfeito. Olha só, perfeito, é isso aí. Quanto vai dar a raiz de 1 vezes 10 elevado a menos 10? Vai ser 10 elevado a menos 5, certo? Sim. Ok? Olha só. Então, o mesmo processo, o que a gente vai fazer aqui? Ó? O mesmo processo a gente vai fazer com o sulfato de chumbo. Ok? Vou fazer aqui em cima, porque lá embaixo não tem mais espaço. Tá? A gente vai verificar quem é que tem a maior solubilidade. Então, da mesma maneira, a gente vai pegar e vai dissociar o sal. Como é que fica a dissociação do sulfato de chumbo? Fala para mim. Pb mais. Pb mais 2, né? 2. Isso, ó, lembra que o sulfato liberou 2 hidrogênios, ok? O que aconteceu? Foi cancelado, tá? Então, olha só, aqui também nós temos 1 para 1 para 1, ok?
Então, aqui eu também posso chamar de x e de x. Então, aqui vai ficar a mesma coisa, vai ficar x ao quadrado é igual a KPS. Então, x é igual a raiz quadrada de 5,2 vezes 10 elevado a menos 7. Quanto dá a raiz quadrada de 5,2 vezes 10 elevado a menos 7? Ó, o valor de x? Quanto? Pro, deu um número grande aqui na minha calculadora. Pode passar para anotação. Ah, então acho que 2,28 Vezes 10 menos 7. menos 7. É. Olha só. Analisa aí. Quem tem maior solubilidade? O sulfato de bário ou o de chumbo? De bário. De bário. Ok? Tudo bem? Sim. Muito bem. Olha só. Próximo. O KPS do carbonato de cálcio é 9 vezes 10 elevado a menos 9. Calcule a solubilidade do sal. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, qual é? Montar a equação. Carbonato de cálcio. Quem é o carbonato de cálcio, gente? Carbonato é o nome do ânion, certo? E cálcio é o nome do cátion. Então, eu preciso lembrar de colocar o cálcio na frente do carbonato. O cálcio é da família 2A. Se ele é da família 2A, qual que é a carga dele? Mais 2. Mais 2. O carbonato vem do ácido carbônico, ó. E o que acontece aqui, ó? Ele libera 2 hidrogênios, então a carga dele, ó, fica CO3 menos 2, ok? Então, qual que é o nosso sal? Qual é a fórmula do nosso sal? O que a gente vai fazer com essas cargas? Ó, mais 2 e menos 2, a gente cancela, ok? Então, olha só, vai ficar Ca, CO3 sólido, dupla seta, e aí nós temos Ca mais 2, aquoso, mais CO3 menos 2, aquoso, ok? Como é que fica a expressão de KPS para essa equação aí? Concentração de quem? Concentração de cálcio mais 2 vezes concentração do carbonato elevado a menos 2. Então, olha só. Então, aqui nós temos a expressão, o exercício pede para nós a solubilidade. Então, a gente tem o KPS. O KPS é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 9. Então, a gente vai substituir aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a menos 9 é igual. Vamos voltar aqui. Olha só, concentração de cálcio, concentração de carbonato. Vamos à proporção. Aqui a gente tem 1 para 1 para 1. Ou seja, a concentração de cálcio e a concentração do carbonato vai ser a mesma, ok? Então, posso chamar de X aqui? Vou chamar de X, tá bom? Vou colocar aqui X e colocar X. Quanto é X vezes X? X ao quadrado. Então, X ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? X vai ser igual a raiz de 9 vezes 10 elevado a menos 4.
Oh, não é menos 4, não, é menos 9, gente. 9, né? Apareceu 4. 9. Menos 9. Ok? Quanto é que dá a raiz quadrada de 9 vezes 10 elevado a menos 9? 3 vezes 10 elevado a menos 9. Não. Não. E, ó, o mais correto seria a gente transformar isso aqui. Vou deixar assim, ó, Gabi, para facilitar. Vou passar isso aqui, ó, para ele ficar par, tá? 90, vamos mudar a vírgula de lugar. 90 vezes 10. Eu andei uma casa para a direita, o que acontece aqui? Menos 10, ok? Então, raiz de 90 vezes 10 elevado a menos 10. Raiz de 90. Tira a raiz de 90 primeiro. Vai dar quanto? 9,48. Perfeito, 9,48. Aqui, o que acontece? Ó, isso aqui passa para cá, ó, dividindo. Então, 10 dividido por 2, então vai ficar vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Mol por litro. Tudo bem? Sim. Ok, muito bem. Deixa eu pegar aqui esses aqui. Agora a gente vai relacionar o produto de solubilidade, gente, com pH. Bom? Que é muito comum. Então, olha só. Está escrito assim, calcule o KPS de uma solução, de uma base em solução saturada, que é de hidróxido de ferro 2, sabendo que esta apresenta pH igual a 10. Então, ele quer saber o produto de solubilidade desta base, ok? E ele deu a informação que o pH dessa solução é igual a 10. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar a equação. Então, fala para mim, como é que fica a equação de dissociação desta base? Como é que fica? Como fica? Fe mais 2. Fe mais 2, aquoso, mais... Mais 2 OH menos. Isso, 2OH menos, aquoso. Perfeito. Agora fala para mim como é que fica a expressão de KPS para essa equação. Porque o nosso objetivo, o exercício pediu para a gente calcular KPS. Então, como é que fica a expressão? A concentração de Fe mais 2. Fe mais 2. Vezes a concentração de OH menos ao quadrado. Isso, a concentração de OH menos elevado ao quadrado. Muito bem. Então, gente, olha só. Por que o exercício forneceu para nós o pH? Porque através do pH, a gente pode determinar quem? A concentração de quem? Olha só, para a gente determinar o KPS, a gente precisa ter a concentração do ferro 2 e a concentração da hidroxila, certo? É isso que a gente precisa. Se a gente tivesse a solubilidade, a gente já mataria isso daí. Era só jogar na expressão e acabou. No entanto, ele deu para a gente o pH. O que a gente faz? O que a gente faz com esse pH? Esse pH tem qual informação que a gente pode utilizar aí nessa expressão para calcular o KPS? Alguém? Não? Olha só, gente, a gente acabou de ver esse assunto, né? Não faz muito tempo. Nós vimos o seguinte, que pH mais pOH é igual a quanto? 14. É igual a 14. Muito bem. Você concorda comigo? Olha só, nós vimos que o que é pH? pH não é igual a menos log da concentração de H+, e pOH não é igual a menos log da concentração de OH-. Ou seja,
através do pH, a gente consegue calcular a concentração de H+, e através do pOH, a gente consegue calcular a concentração de OH-. Não é isso que a gente precisa aqui, ó? Ó, a gente precisa da concentração, não é isso? Certo? Tudo bem? Estão acompanhando o raciocínio? Sim, Pro, tudo bem. Então, nós precisamos, o objetivo aí, ele forneceu o pH com o objetivo de que nós calculemos o quê? A concentração de OH-, tá? Para poder jogar na fórmula, para a gente poder verificar aí, através da estequiometria, qual a concentração dos íons para descobrir KPF. Então, esse é o objetivo. Então, olha só, se ele forneceu para a gente que o pH vale 10, qual é o valor de pOH? pOH é igual a 14 menos 10. Qual o valor de pOH? 4. Exatamente, pOH é igual a 4. Perfeito. O que a gente precisa agora? A gente precisa determinar agora a concentração de OH-. E olha só, ficou super fácil, né? Porque esse pOH não tem número quebrado. Então, a gente não precisa fazer, lembra? Das raízes décimas, a gente não precisa de nada disso. Lembra? Olha só, é só a gente pegar o 1 vezes 10, e aqui, ó, vai ser igual a menos pOH. Qual é o valor do pOH? Não é igual a 4? Então, a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4. Pronto, a gente determinou a concentração. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para a equação. Vamos verificar a estequiometria. Então, olha só. Quando a gente vem para a equação, nós temos 1 para 2. Ou seja, então, nós temos 1 mol. Vou colocar aqui, depois a gente apaga. Então, a gente tem 1 mol por litro de Fe mais 2, que está para 2 de OH-. Ok? Aí nós descobrimos a concentração de íons OH-, que foi igual a 1 vezes 10 a menos 4. Então, a gente vai colocar aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 4 está para X, porque da hidroxila a gente já sabe. Agora a gente precisa descobrir de quem? Do ferro, certo? Então, ó, através dessa regrinha de 3, a gente consegue descobrir. Então, faço vou fazer esse vezes esse e vou dividir por esse. Então, fica 1 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1, dividido por 2. Quanto é 1 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 2? Quanto, gente? Estão me escutando? Estão me ouvindo? Sim, Pro. Eu tô. Então, vamos lá, pessoas. Quanto é 1 dividido por 2? 1 dividido por 2, gente? Meio. Mais é 0,5. Muito bem. Então, fica 0,5 vezes 10 elevado a menos 4. Passando isso aí a vírgula aí para o lugar certo, fica 5 vezes 10 elevado a menos 5. Então, ó, o que a gente vai fazer agora? Vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar aqui. Agora a gente vai substituir, então, 5 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a concentração de OH-, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4 ao quadrado. Tudo isso é igual ao KPF. Quanto é 1 vezes 10 elevado a menos 4 ao quadrado? Quanto, gente? 1 vezes 10 elevado a menos 4 ao quadrado. Quanto, pessoas?
Vocês estão me escutando, crianças? Sim, Pro. Então respondam, por gentileza. Aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 8. Isso vezes 5 vezes 10 elevado a menos 5. Aí o que a gente faz aqui? Multiplica aqui. 5 vezes 1 vai ser igual a 5. Conservo a base e vou somar os expoentes. Então, menos 5 mais menos 8. Mais com menos dá menos. Eu devia R$5. Fui lá pedir mais R$8 emprestado. Estou devendo quanto agora? 13. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 13. Fala para mim, qual vai ser a unidade? Ó, aqui 1, aqui 2, então vai ser mol por litro elevado ao Cubo. cubo. Tudo bem? Sim, Pro. Tudo bem, Pro. Muito bem, crianças. Olha só, gente, é o seguinte. Vocês podem fazer o exercício. Podem fazer o exercício número 5 e o número 6, tá bom? Da apostila. E o número 7 também. Amanhã, como vocês sabem, a aula é na escola. Amanhã é revisão, tá bom? Revisão não, é recuperação. Recuperação, eles colocaram como recuperação. Então, amanhã, gente, o conteúdo é de recuperação. Vai começar às 8h20, ok? Então, aqueles que forem para a escola, vai assistir da escola, e quem estiver em casa vai assistir pelo Teams, tá? Então, começa às 8h20, acho que vai até umas 10 horas, a de Química, depois eu acho que entra História com o Rosenildo. Tudo bem, gente? Tá? É reforço. Ok? Então, amanhã o conteúdo é conteúdo que a gente já viu durante o ano aí. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre um determinado assunto, me manda pelo WhatsApp, que aí eu monto de acordo com as dúvidas de vocês, tá? Senão, eu vou pegar aí aleatório, aquilo que eu achar importante, para a gente revisar novamente. Tudo bem? Tudo, Pro. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas específicas sobre alguma coisa, me manda pelo WhatsApp, tá bom? Ok. Para a gente poder contemplar amanhã. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não, Pro, só manda print Não, da resolução no grupo, por favor. Eu vou fazer assim, ó. E aí tenho mais alguns exercícios aí para vocês resolverem, tá? Então, eu vou fazer assim. Eu vou salvar e vou mandar no grupo de vocês. Eu vou compartilhar lá no grupo, tá bom? E aí, os exercícios que nós não fizemos, vocês façam, tá bom? Estou compartilhando. Vamos celular. Vou baixar isso aqui. Olha, criança. Olha, quem quiser já ir saindo, pode sair, tá bom? Ó, já baixei a lista de presença. Vou mandando aqui pelo WhatsApp. E aí a gente se vê amanhã, tá bom? Segundo B e segundo A. Pronto. Ok, Pro, tchau. Ó, Tá. dei para vocês, tá bom? Ó, beijos, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Beijos, crianças, fiquem com Deus.